Vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1. Se você puder, fique de pé em reverência à palavra de Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Amém? Pense no que nós lemos com o tema: eu necessito ser limpo. Você crê que Deus vai falar com você? Põe a mão então na altura do teu coração, feche os seus olhos, eleve o teu pensamento a Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, meu Deus, nós precisamos de Ti, da Tua presença. Pai querido, nós Te louvamos, Te engrandecemos, Te glorificamos, oramos aqui pela família, mas, meu Deus, nós pedimos, tenha misericórdia de nós nessa noite e fale conosco, Senhor, porque se nós viermos até aqui e não ouvirmos a Tua voz, a nossa vinda até aqui terá sido em vão. Por isso, meu Deus, toma cada coração, cada vida aqui presente. Fale, meu Deus, conosco à tua maneira. Se tiver que nos exortar, nos exorte. Se tiver que nos abençoar, nos abençoe. Mas que nós, meu Pai, quando cruzarmos as portas dessa igreja, nós venhamos sair daqui como novas criaturas pela tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Por favor, igreja, pode se assentar. Vou pedir para você prestar muita atenção, não conversar. E se for possível, igual você precisar de algo, peça para os obreiros para que eles venham te servir e você aproveitar e extrair o máximo dessa ministração em nome de Jesus. Amém, amados? Então preste atenção. Amados, Deus é o Deus da família.
Ninguém pode tirar isso de Deus, esse título, porque a família, ela foi formada pelo Senhor, foi uma instituição criada pelo próprio Deus, e Deus mesmo, ele vai dar o modelo que a família, ela tem que ser edificada. Então, Deus, ele é o Deus da família. E também, amados, muitas pessoas, ou até mesmo nós, temos o hábito ou a certeza de, em muitos momentos, garantirmos e dizermos que o Senhor é o nosso Deus. Quem pode dizer isso? Diga, o Senhor é o meu Deus. Eu não sei se por hábito ou por certeza você está dizendo isso. Só que, amados, a palavra do Senhor, ela nos ensina que Deus, ele não habita em lugares sujos. Ele não permanece. Ele não aceita estar em ambientes, em lugares imundos. Você pode ver que por muitas vezes a palavra do Senhor, Deus ele vai edificar e levantar homens de Deus que vão virar para o povo e dizer assim: olha, tirem do meio de vós os deuses estranhos, para que Deus habite no meio de vocês. Em outras passagens, nós vemos homens de Deus dizendo para o povo: olha, não misture as coisas santas com as coisas profanas, porque Deus não vê união entre as trevas e a luz, entre o santo e o profano. Vocês não podem misturar as coisas. Nós vemos Deus ele mesmo falando por muitas vezes que precisamos nos santificar, precisamos buscar mais a Ele para que Ele venha habitar. E amados, Deus, Ele não habita na vida de pessoas que têm uma porta aberta para o pecado, onde o pecado todos os dias ele vai entrando na vida da pessoa. Não adianta alguém dizer que Deus está na vida dela, porque não está, porque Deus, ele não habita. Igual, por exemplo, pastor, mas eu era imundo, Deus, ele me escolheu. Sim, Deus, ele chama os imundos para serem limpos e permaneçam na presença dele. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Por isso, amados, Deus, ele hoje, ele trouxe você aqui, porque ele quer restaurar a sua vida, primeiramente, e, consequentemente, essa mensagem de hoje vai edificar a sua casa e o seu lar de uma vez por todas. Você crê? Então nós vamos fazer essa exposição, porque a vida de Naamã, ela vai se entrelaçar e vai ser muito semelhante à vida de muitas pessoas, inclusive muitos servos de Deus. Diz aqui no versículo 1, onde nós iniciamos essa leitura, que esse homem chamado Naamã, ele tem 4 frases aqui que definem e mostram quem é Naamã. Primeiramente diz aqui, Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Quem é esse Naamã? Um homem de patente alta. E não é qualquer patente. Ele é o homem que tem a voz mais autoritária no exército da Síria, porque ele é um comandante. E o comandante, ele que dá a última palavra. É ele quem vai definir, é ele quem vai direcionar, é a palavra dele que vai ser seguida, e todos que estão abaixo de um comandante têm que fazer aquilo que é direcionado por ele. Então esse Naamã, ele tem muitas pessoas ao seu comando. Mas diz aqui também no versículo 1, a parte B, que ele, além de ser um comandante, ele era grande homem diante do seu Senhor. E esse grande homem nos remete à importância social que Naamã ele tem. Igual, por exemplo, todo oficial, ele tem
a sua farda de trabalho, mas tem também o seu traje de gala. Naamã, na batalha, ele usa o seu traje de batalha. Mas quando ele está nos banquetes com o rei da Síria, ele vai ali com o seu traje de gala, que faz com que todas as pessoas se sintam seguras. Eles veem Naamã chegando, eles dizem: olha, Naamã está chegando, ele é o melhor comandante que já se viu na Síria. Por o exército da Síria é imbatível. Então, a condição social de Naamã, ela é muito boa, todo mundo quer estar perto de Naamã. Mas diz aqui no versículo 1 também, que esse homem chamado Naamã, diz aqui na parte C, que ele, além de ser um homem grande diante do seu Senhor, ele também é de muito conceito. E a palavra conceito quer dizer que ele era bem visto demais pelo rei da Síria. No Brasil, nós temos um termo para dizer quando uma pessoa é bem conceituada. A pessoa ela diz assim, ó, fulano é peixe de ciclano. Esse aqui é meu peixe. Aonde eu vou, ele vai. Ó, eu vou colocar você lá na minha empresa, lá na empresa que eu trabalho, porque esse aqui é meu peixe. Aonde eu vou, ele vai. Tudo que eu quero para mim, eu quero para ele. Então ele tinha muito conceito. Aonde o rei da Síria estava, Naamã estava também. Aonde o rei da Síria era chamado, Naamã era chamado também. Ele era muito conceituado e muito bem visto. E ainda como se tudo isso fosse pouco, diz aqui no versículo 1, na parte D, diz assim, e ele também era herói da guerra. E herói de guerra, a palavra original, ela mostra o mesmo termo usado para coragem. É como uma pessoa que possui uma riqueza interna. E você sabe muito bem que a coragem não é um dom de todas as pessoas. Você vê que tem mulheres que se vê uma barata, ela sai correndo. Ó, a barata, sai correndo, vai voar. Fica desesperada. Mas tem mulher que não. Se vem barata, ela mata. Se vem rato, ela mata. Se vem bandido, ela pega um porrete e está na mão. Porque ela tem uma coragem, uma riqueza interior dentro dela, que é essa coragem que faz com que ela seja uma grande mulher. E Naamã, ele é visto como um homem que tem uma coragem nata dentro dele. Ele é um homem que não se acovarda com nada e nem diante de exército nenhum. Só que Naamã, ele era visto assim do lado de fora. Quando ele estava no palácio, quando ele estava em missão, quando ele estava em batalha. Só que chegava um momento em que Naamã precisava voltar para a casa dele. E quando ele voltava, não voltava o general, o comandante, o conceituado. Voltava um homem que tinha uma esposa dentro de casa. E dentro de casa, esse homem, ele era um leproso. Diz aqui, ó, no versículo de número 1, a parte E, diz assim que ele tinha todas essas qualidades, porém leproso. É como que esse detalhe fosse maior que todas as qualidades que Naamã ele tem. Ele é valoroso do lado de fora, ele é uma pessoa maravilhosa do lado de fora, um guerreiro do lado de fora, mas porém ele é leproso. Isso tudo dentro da casa dele. E amados, a lepra, ela tem uma realidade muito diferente dos dias de hoje. Hoje a lepra, ela que é conhecida como mal de Hansen ou hanseníase, ela é completamente controlável nos dias de hoje. Eu falava com os irmãos que existe até um leprosário aqui em Betim que cuida especificamente de lepra. Mas na Bíblia tem 2 capítulos, o 13 e o 14 de Levítico, que mostram a realidade de um leproso, que depois, se você quiser, leia que você vai aprofundar ainda mais. Só que, amados, para pincelar e resumir, o leproso ele era visto como uma pessoa imunda. Porque a lepra, ela apodrece a pele da pessoa.
e gera um mau cheiro muito grande. É como se a pessoa ela apodrecesse viva. A lepra, o leproso, por exemplo, se ele estivesse no meio das pessoas, eles vinham com porretes e batiam nele para ele ir correndo, e eles iam gritando, humilhando ele, para ele desaparecer. Ele não podia ficar no meio do povo, ele tinha que ficar confinado, ali passando por um tratamento específico, e somente o sacerdote ele poderia dizer se aquele homem estava curado. Então, Naamã, do lado de fora, ele é um homem muito valoroso, mas dentro de casa, quando ele tira a armadura, ele é um homem leproso. A pele cheira mal. Do lado de fora, Naamã, ele fala de vitórias, mas dentro de casa, quando ele olha no espelho, ele é um homem chorão, triste com a condição que ele está vivendo. E amados, tem muitas pessoas que são assim. Muitas pessoas, e eu garanto que muitos que estão aqui são igual Naamã. Sabe por quê? Do lado de fora são valorosos, mas dentro de casa é um leproso. Do lado de fora, a pessoa é uma coisa, dentro de casa é outra. Igual, por exemplo, você que está aqui tem sido assim, porque tem pessoas que se dão bem com todo mundo do serviço, se dá bem com todo mundo, mas chega dentro de casa, xinga todo mundo. Do lado de fora é valorosa, dentro de casa é leprosa. Briga com todo mundo. O valor dela é só para os de fora. Os de dentro não tem valor nenhum. Tem pessoas que, por exemplo, do lado de fora, o patrão ele xinga, ele humilha a pessoa e a pessoa se dá bem com o patrão. Chega dentro de casa, a patroa, ele não respeita, ele briga, ele xinga, quer bater. Do lado de fora é valoroso. Do lado de dentro é um leproso. Dentro de casa é um leproso. Às vezes a pessoa, ela consegue dar atenção para todo mundo. Tem tempo para todos. Às vezes até trabalha com escolinha de criança. Mas chega em casa, não consegue nem ouvir o filho falar. Do lado de fora é valorosa, valoroso. Do lado de dentro de casa é leproso e leprosa. Às vezes a pessoa, ela faz hora extra no serviço. Liga para casa e fala, vou chegar mais tarde, porque eu vou ter que atrasar umas 3 horas, porque está cheio aqui, eu tenho que atender muita gente no telemarketing, aqui no balcão, porque as vendas, está cheia a loja. Vou ficar aqui 3 horas atendendo os outros, sorrindo. Chega em casa, a pessoa falou, amor, deixa eu conversar com você. Não, hoje não. Ô, pai, não, agora não. É meu tempo, é para mim. Do lado de fora é valorosa, do lado de dentro é um leproso. O valor dela está do lado de fora. Só que você percebeu que, embora ele tenha muitas qualidades, o porém leproso coloca todas as qualidades de Naamã por terra. Sabe por quê? Porque, meu irmão, minha irmã, para Deus, o que importa não é o lado de fora, é o lado de dentro. Não é isso que você fala? Quando você quer justificar o seu erro, as roupas que você veste. Não, Deus não está interessado do lado de fora, não. Ele está interessado do lado de dentro. Da mesma forma, é a sua vida. Deus ele não quer saber como você é fora de casa, valoroso ou não. Ele quer saber como você é dentro de casa. Porque talvez você, do lado de fora, tem um valor maravilhoso, mas dentro de casa é um leproso. Não prega a palavra que é uma beleza. Chega em casa, bate na mulher. Do lado de fora tem valor, mas dentro de casa espalha lepra. Faz a obra de Deus, é um obreiro educado, maravilhoso, abraça todo mundo, tem um valor grandioso. Chega em casa, fica naquela bagunça. Não, é uma mulher de oração, ora que é uma beleza, mas chega dentro de casa um monte de palavrão. Do lado de fora valorosa, dentro de casa leprosa. Muitas pessoas estão como Naamã. Por isso que as famílias têm se destruído. Inclusive as famílias dos servos de Deus.
Nós na igreja, todo mundo gosta de você. Chega em casa, a pessoa transforma. Lá de fora é valorosa, dentro de casa é leprosa. Será que você tem sido assim? Será que você está igual Naamã? Está mais leproso do que valoroso? Porque para Deus, amados, Ele quer saber como você é dentro da sua casa. Como você é lá. Nós fazemos um evangelismo que é uma beleza. Fala do amor de Deus para todo mundo. Chega em casa, é aquela porteira de ignorância. Do lado de fora valorosa, do lado de dentro leprosa. É igual Naamã. O valor dele está todo do lado de fora. Mas quando ele chega em casa, é tristeza. É tristeza. É um lar destruído. E, amados, é terrível isso. Porque quem já viveu isso sabe. Igual, por exemplo, eu já vivi isso. Meu pai, no boteco, ele era rei. Mas chegava em casa, quebrava a casa inteira. Todo mundo ficava feliz quando ele chegava no boteco. Mas quando a gente chegava em casa, a gente ficava triste. Pô, já voltou. Podia morar no serviço. Vai bater na gente, vai brigar. Porque do lado de fora era valoroso, por dentro de casa leproso. Igual muitas pessoas na roda de amigos do futebol. Poxa, todo mundo fala, nossa, esse cara aqui é nota 1000. É meu considerado. É meu fechamento. Mas chega em casa, a família fala, nossa, hoje ele veio bêbado, está até cambaleando. Do lado de fora, todo mundo vê o valor. Mas dentro de casa, só mostra a lepra. Não louva que é uma maravilha. Mas a mesma voz que louva a Deus e todo mundo vê valor na igreja, chega em casa, mostra a lepra que tem nos lábios. Muita gente está igual Naamã e não tem lar que resista a isso, amados. Não tem lar que resista essa esquizofrenia espiritual. Uma hora você é de um jeito, outra hora você é de outro. Para os outros você é bom, para sua esposa você é ruim. Para os outros você tem tempo, para o seu marido você não tem. Para os filhos dos outros você aconselha, para os seus filhos você não tem tempo. Não tem lar que resista a isso. E esse lar aqui está fadado à destruição. Só que Deus, Ele vai, através da sua infinita misericórdia, intervir em tudo isso. Diz aqui no versículo de número 2, saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha que interessante. Algumas coisas aqui precisam ser consideradas. Porque essa menina, ela foi levada como escrava. Ela foi tirada da família e foi colocada como uma ajudante da esposa de Naamã. E, amados, quando ela fica sabendo, porque dentro de casa todo mundo sabe que Naamã é um leproso, inclusive a menina. Ela vê a lepra ali. Ela está dentro de casa. Quem está dentro de casa sabe quem Naamã é. E eu vou te dizer uma coisa. Só quem está dentro da sua casa sabe quem realmente você é. Quem está do lado de fora não tem noção de quem nós somos de verdade. É só quem está lá dentro. Essa menina sabe que ele é leproso. Mas essa menina é uma escrava. Me perdoe o termo. Mas ela poderia dizer assim, Naamã está leproso? Bem feito. É a mão de Deus. Ela é de Israel. Ela serve ao Deus vivo. Bem feito para Naamã. Foi me levar como escrava. Ou, como muitos fazem na hora da raiva. Que o raio que o parta. Naamã está leproso. Que o diabo que o carregue. Mas essa menina não. Ela vai dar uma direção que vai mudar tudo. Ela vai dizer aqui, olha, tomara que o meu Senhor vai até Samaria, porque lá tem um homem de Deus, que Deus ele usa demais. E se ele for lá, a vida dele vai mudar. Mas sabe, em outras palavras, o que essa menina ela está dizendo?
Ô Naamã, vai buscar a Deus. Ela podia ter dito assim, igual muita gente faz quando tem problemas assim dentro de casa. Vamos tentar resolver a gente aqui. Vamos deixar aqui. Essa menina está dizendo, não, vocês têm que buscar Deus. Vai buscar o Senhor, porque essa lepra aí, quem sara é Deus. Essa destruição dentro dessa casa, quem sara é Deus. Vai buscar a Deus lá em Samaria. Ela podia ter dito, não, vamos ficar aqui, vamos tentar resolver do nosso jeito. Igual você já está tentando há tanto tempo. Tentando do seu jeito, abre mão de um pouquinho de coisa, aí volta aquela bagunça de novo. Você precisa buscar a Deus, que quem sara a lepra, quem sara o mal, quem sara o pecado, é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem poder para curar, para purificar e para transformar a vida do homem. Aleluia! E essa menina, quando ela disse isso, Naamã, ele fica ali com aquilo na cabeça. Diz aqui no versículo de número 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Para você entender, esse assim que ele está dizendo, foi mais ou menos assim. Ele está dizendo para o rei de Israel, olha, dentro da minha casa, tem uma menina que veio de Israel e ela me disse uma coisa que não sai da minha cabeça. O rei, ela disse que lá em Samaria tem um homem de Deus, que o Deus dele é poderoso demais. Que ele serve a um Deus tão poderoso que se eu for lá do jeito que eu estou, ele me restaura. Eu aqui todo destruído, não tem impossível. O que ela falou, ela sabe como que eu estou. E ela virou e falou que tem solução, que tem jeito. Eu preciso ir lá. Foi assim que ela falou, que o Deus de Israel é poderoso demais. Não tem limites, não tem obstáculos, não tem doenças que ele não possa vencer. E quando ele disse isso, o rei da Síria, na mesma hora, ele vai mandar escrever uma carta para o rei de Israel. Ele vai dizer, olha, estou mandando aí o comandante Naamã, homem muito valoroso aqui na Síria, e eu não quero saber o jeito, mas eu quero que ele volte completamente curado. E Naamã, ele vai em direção a Israel, mas quando o rei de Israel ele fica sabendo que está vindo um homem para ser curado por Deus, ele desespera. Porque na verdade ele é o rei de Israel, mas ele não conhece o Deus de Israel. É igual você talvez, quando vê tantas coisas acontecendo, você fica desesperado. É porque você não conhece o Deus que está sobre a tua vida. E esse rei de Israel, ele vai ficar tão desesperado que ele vai rasgar as vestes dele ali, em desespero. Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para curar esse homem? E aí Eliseu, ele fica sabendo que o rei rasgou as vestes, porque ele está desesperado. E diz aqui no versículo 8, o seguinte, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Ô rei, não rasga as vestes não fica desesperado não, manda ele vir até aqui em Samaria, eu estou aqui no Monte Carmelo, manda ele vir cá. E aí diz que Naamã, ele vai em direção, só que ele vai de uma maneira meio esquisita, diz aqui no versículo de número 9, veio pois Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Quem está indo aqui é o comandante Naamã. É o comandante, cheio de carros, cheio de pompas. Mas Deus, ele quer curar o leproso. Ele não quer curar o comandante, porque o comandante é valoroso, mas ele quer o leproso que está debaixo da roupa. E ele chega ali não como uma pessoa que precisa, mas ainda como uma pessoa que tem status.
E meu irmão, minha irmã, você pode ter o status que for, que para Deus não vale absolutamente nada. Porque para Deus ele não quer saber quantas faculdades você tem, quanto que você tem no banco, qual que é a sua profissão. Ele quer o leproso que está aí. Ele quer esse leproso que está debaixo da profissão, que está debaixo dessas roupas. Ele quer isso. Por isso que Naamã, quando ele chega cheio de pompa, eu imagino eles tocando até trombeta para Naamã descer do cavalo, com as suas vestes ali de soldado, de guerreiro. E aí vai acontecer uma coisa muito inusitada, que diz a palavra do Senhor, no versículo de número 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Vai sair um homem da porta da casa de Eliseu, e Naamã está do lado de fora, cheio de cavaleiros, e ali, com a sua veste parado, e de repente sai um homem, e fala: quem é Naamã? Sou eu. Ó, o Eliseu, lá dentro, ele mandou eu vir falar com você, que é para você mergulhar ali no Rio Jordão, 7 vezes que você vai ficar curado. Quando ele disse isso, Naamã, ele ficou nervoso. Ele ficou nervoso. Porque Eliseu, ele vai dar uma direção para Naamã que Naamã não queria. Porque Naamã, ele está ali em Samaria, onde ele foi mandado. Mas Eliseu, ele está dizendo assim: ó Naamã, não basta só vir, tem que se entregar. Não basta só chegar aqui em Samaria. Você precisa descer. É igual muitas pessoas, elas querem estar na casa de Deus, mas não querem se entregar para Deus. Elas querem vir, gosta de... Não, eu gosto demais de igreja evangélica, mas na hora de se entregar, não se entrega. Na hora de se render, não se rende. Quando ele disse: ó, você precisa mergulhar, esse homem ficou indignado. Porque primeiramente, diz a palavra do Senhor, que ele vai ficar nervoso, porque ele pensava que ia acontecer uma outra coisa. Diz aqui no versículo de número 10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, se indignou e se foi dizendo: pensava eu que sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Porque na cabeça de Naamã, por Eliseu ele ser um discípulo de Elias, ele pensou que ele ia fazer igual Elias fez ali no Carmelo. Porque Elias, no dia que ele está precisando de uma resposta de Deus, ele levanta as mãos e fala: Senhor, Senhor, responde-nos, para que todos vejam que o Senhor é Deus de Israel e que eu sou o teu servo. Ele pensava que Eliseu ia sair dali, ia fazer da mesma coisa. Só que Eliseu simplesmente fala a direção que ele recebeu. Aquele homem fala a direção. É igual muitas das vezes a pessoa ela fala assim: não, eu estou precisando de um milagre, mas eu não quero nada com Deus. Não, pastor, pega um óleo e derrama aqui. Eu preciso de uma oração com imposição de mãos. E às vezes a gente fala: entrega a vida para Jesus. Não, que é isso? Eu vim de longe para estar aqui. Meu irmão, o que muda a vida de uma pessoa, mais do que óleo, mais do que oração, mais do que imposição de mãos, é você seguir a obediência na direção do Senhor. É você caminhar na presença de Deus. Isso vai abrir portas para você. Isso vai trazer bênçãos para a tua vida. Mas Naamã, quando ele ouve, ele fica indignado. Não, eu só quero um milagre. Eu só quero ser curado. Eu quero que passe a mão na ferida. Mas de que adianta passar a mão na ferida? Se você não se entregar, não adianta. Quantas vezes você não recebeu oração e a dor não voltou? A tristeza não voltou? A depressão não voltou?
Porque, na verdade, mais do que a oração, você precisava era descer, mostrar, porque ele quer o leproso que está aí dentro. Ele quer o leproso. Enquanto o leproso não aparecer, Deus ele não vai fazer o milagre. Enquanto tiver pomposidade demais, requinte demais, Deus não vai operar. E diz a palavra do Senhor que Naamã, ele, depois de ficar indignado, porque ele queria um milagre, não aquele que faz o milagre. Diz aqui no versículo 12, que ele vai dizer assim: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E eu respondo essa pergunta de Naamã: não pode se molhar em outro rio e ficar limpo. Ele olhou para aquele rio, falou: esse rio sujo não, lá na minha terra tem rios melhores. É igual uma pessoa, quando você fala com ela assim: entrega a vida para Jesus. Não, eu já tenho padroeiros melhores, que para mim são melhores. Já tenho os meus medianeiros. A minha vida é melhor seguindo eles. Porque com eles eu posso pecar. Porque com eles eu posso continuar bebendo, fumando, me prostituindo, fazendo coisas erradas. Para mim é melhor. Eu tenho já pessoas melhores. Eu já tenho deuses melhores. Só que não muda a sua vida. Não está te limpando. Toda segunda-feira é dia de você pedir perdão para as pessoas que você machuca no fim de semana. Toda semana a mesma coisa. Toda semana, toda vez você vai e volta do mesmo erro. É porque você não quer mergulhar em Cristo. Você quer viver do seu jeito, enquanto a pessoa pode ser cristã e quiser viver da maneira dela. Toda semana é dia de tristeza. É dia que a lepra se manifesta. É igual quando a pessoa ela cai no pecado. Ela cai ali na pornografia. Depois ela, olha, põe a mão na cabeça e fala: meu Deus, eu não sou nada, eu sou um lixo. Eu errei. Quando a pessoa ela mente, ela cai em si, ela fala: meu Deus, que tristeza. A lepra está aqui ainda. Eu estou leproso ainda. Porque eu estou me sentindo envergonhado. Ninguém lá fora sabe, ninguém dos meus amigos sabe, nem a minha esposa sabe o que eu estou fazendo, nem o meu marido sabe o que eu estou fazendo, mas eu estou leproso. Eu preciso ser curado. Não dá para mergulhar em outra água. Não dá. Não dá para mergulhar em outro evangelho. A lepra está aí, meu irmão. A lepra está aí. Você que não quer ver, que você esconde a lepra com outras coisas por cima, mas está aí. E diz aqui a palavra do Senhor, que ele vai dizer: eu poderia mergulhar num rio mais limpo. Para ele era melhor, mais fácil, mais cômodo. Servir a Deus não é fácil. Quem disse que seria? É prova, às vezes, mas nós temos muitas vitórias. Vale a pena. A limpeza é outra. Diz aqui, continuando, que vão chegar. Esse homem aqui, olha como Naamã, ele é tão soberba e orgulhoso. Diz aqui no versículo 12, a parte final, e diz assim: e voltou-se e se foi com indignação. Ele está indo embora leproso, mas não quer mergulhar. Não quer seguir a direção. Pastor, mas Naamã é bobo demais. Mas e quando fala com você assim: perdoa aquela pessoa que te fez mal? Aí você fala: o quê? Eu perco a salvação, mas não perdoo. Ah, eu vou para o inferno, mas aquela pessoa não entra mais aqui dentro de casa. Você prefere ir embora leproso do que mergulhar. Ele está indo desse jeito.
Igual muitas pessoas, amados, carregando um monte de sujeira dentro do coração na vida. A lepra faz isso. Ele vai embora leproso, mas não segue a direção. Foi aí que diz aqui no versículo 13, que vai chegar para Naamã, ele que anda com tanta gente sofisticada, ele que anda com o rei da Síria, com as pessoas mais ricas da Síria, ele que tem tanta gente de altas patentes ao seu comando, diz que homens simples vão dar a melhor direção que Naamã ele podia ouvir. Diz aqui, no versículo de número 13, diz assim: então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Ele está dizendo, olha, se te direcionassem a fazer uma coisa difícil, você faria sim ou não? Ele com certeza disse que sim. Sabe por quê? Porque isso explica muita coisa, mano. Você não vê? Igual, por exemplo, uma pessoa, ela está numa determinada igreja. Aí ela precisa tanto de um milagre que é para ontem. E alguém vira assim e fala, R$1.000, tem que doer na sua pele. Está doendo, é difícil para você. Então faz. Aí a pessoa pensa na mente dela que está sendo mais santa. Ela pensa na mente dela que pela dificuldade ela vai conseguir algo. E não é assim. Seja fácil ou seja difícil, você tem que seguir a direção de Deus. Você está entendendo isso? Quem está, diga glória a Deus. Igual tem muitas pessoas assim, não, limpa a conta, pega tudo, vende a casa, vende o carro, que Deus vai te honrar. Aí passa uma semana e fala, meu Deus, o que eu fiz? Mas pensava que se falar alguma coisa difícil, porque Naamã, ele está indo com a carruagem cheia de ouro, de prata, para quando ele falasse o preço, ele pegaria e faria. Mas para a gente é muito mais fácil fazer uma oferta maluca do que se converter ao Senhor. É mais fácil a pessoa ir lá, pegar o que ela tem, mas se falar, para com esse pecado aí que vai. É isso que Deus quer. Ele não quer seu dinheiro, não quer nada seu. Ele não quer que você faça nada. Ele quer que você se converta. Aí a pessoa fica indignada. Fala, não. Eu quero o que o dinheiro pode comprar. E salvação não se compra com dinheiro. O dom de Deus não se compra com dinheiro. Ele, quando ele ouviu esses homens dizendo, se te pedisse uma coisa difícil, você não faria? Você já está aqui. Mergulha. Mergulha. O rio está aí, Mergulha. Eu sou seu amigo, ainda que você não gosta de mim. Mas você já está aqui, amado. Por que você não mergulha hoje em Cristo? Ele tinha que mergulhar 7 vezes naquele rio. Mas o Eliseu podia falar com ele outras coisas. Ô Naamã, em vez de você mergulhar, dá 7 voltas aqui, igual o povo fez na muralha de Jericó, que essa lepra vai cair. Só que quem ia estar correndo em volta ia ser o comandante. Deus, ele quer o leproso. Ele quer o leproso andando. Ele quer quem está debaixo da armadura. Ele quer ele. Ele podia falar, dá 7 pulos que vai ser bom, e todo mal no 7º vai cair por terra. Mas Deus, ele fala, não, entra dentro da água, você tem que mostrar quem você é, porque eu quero é o leproso. Eu quero é o leproso que está aí dentro. E é o que Deus, ele quer nessa noite, é isso, é o leproso, é a leprosa. Nem a roupa Deus, ele não quer, porque Naamã, ele vai ter que entrar naquele rio pelado. Ele não quer roupa, ele não quer armadura, se é de bronze, se é de ouro ou de prata, não. Ele quer o leproso ali dentro. E é o que Deus, ele quer, meu irmão. Ele não quer saber se você é médico, se você é engenheiro, se você é enfermeiro, se você é pedreiro, encanador, o que você é, não. Ele quer saber o que tem aí dentro. É isso que Deus, ele quer.
E Naamã, ele vai começar a se despir. E eu fico imaginando aqueles homens do lado dele olhando e o olho arregalando, porque era coisa muito séria. Você já viu aquele, quando você fica sabendo, fulano é? Quando eles olham para Naamã, os olhos chegam a saltar, porque não parecia que era aquilo. Não parecia. Só que Naamã, ele vai se despindo, porque agora ele não está mais preocupado com o que os outros vão pensar. Ele necessita ser limpo. Às vezes a gente fala com a pessoa, vem entregar a vida para Jesus. Não, não vou não, porque senão eles vão pensar que eu estou em pecado. Mas quem necessita de ser limpo? Não é você? Aí a pessoa ela volta suja para casa, aquela porteira velha, aquela mulher sem sabedoria, mas não mergulha. Não entra na presença de Deus. Naamã não, ele está entrando ali e tem que dar os 7 mergulhos. E amados, eu quero abrir uma aspas aqui para dizer algumas coisas para você, porque, amados, tem pessoas que não conseguem entender. Tem pessoas que vêm na igreja. Eu vou na igreja porque a minha vida vai mudar. Vem um culto. Se não acontecer nada na minha vida, eu não volto na igreja nunca mais. Não é no seu tempo. Não é no seu tempo. Tem que continuar mergulhando. E no caso de Naamã, é 7 vezes para ele ficar livre da lepra. Mas nós tem que mergulhar a vida inteira. É igual, eu não tenho nada contra quem faz, por exemplo, encontro, reencontro, desencontro com Deus, sei lá. Mas é um mergulho muito intenso que a pessoa dá, mas é um só. Porque na outra semana, o pastor fala, pega a palavra de Deus. É muito fácil servir a Deus jogando vôlei, pegando ali na quadra, jogando vôlei, glória a Deus, ouvindo o som. É fácil. Jogando peteca, glória a Deus, é bom demais servir a Deus assim. Mas na hora que a palavra vem, não é todo dia de clube, dia de sítio. Não tem nada contra a célula, mas é muito fácil servir a Deus com a mão cheia de biscoito e com uma caneca de café. Mas e no dia que vem o pão seco, a palavra de Deus, o que você faz? Ela tem que descer aqui, ela tem que entrar. Como que você consegue? Mergulhar. Como que você consegue? Aí muita pessoa fala, mas assim eu não gosto dessa igreja, eu não gosto desse jeito não, eu gosto mais da outra. Mas não é, amado. Você não quer mergulhar. Você quer ficar no rasinho. Diz a palavra do Senhor que Naamã, ele vai mergulhando. Diz aqui, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Ele mergulha como um leproso e sai limpo como um homem de Deus. Ele mergulhou como um leproso, mas ele se levanta como servo do Senhor, porque ele virou um servo de Deus. Diz aqui no versículo 15, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio pôr-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Oh, glória! Ele é um homem de Deus agora. Ele sai dali completamente restaurado, completamente limpo. E aí eu fico imaginando, porque Naamã, ele continuou valoroso fora. Continuou comandante, homem conceituado, de muito valor. Mas agora quando ele entra em casa, não entra mais o leproso, agora entra o homem de Deus. E aí a coisa muda, né? Quando o homem de Deus ele entra, Deus ele abençoa a casa. Imagina só, antes, quando entrava o leproso, já vinha aquele cheiro de carne podre. Agora não, quando vem Naamã, a esposa falou, Naamã, gostando de ver, hein? É diferente, é diferente. E a vida mudou, amados. A vida mudou completamente, porque esse homem ele decidiu mergulhar
na direção do Senhor. E com Cristo, com Jesus é assim. Sabe por quê? Porque esse rio, ele é Jesus, é uma figura de Jesus. Primeiramente diz assim, lá em João capítulo 7, versículo 37 ao 39, diz assim: E no grande dia, o grande dia da festa, pôs-se Jesus em pé e disse: Aquele que tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Ele é o rio. Mas por que ele é esse rio? Porque da mesma maneira que o rio Jordão foi desprezado, Jesus ele é desprezado até hoje. A Bíblia diz que ele foi desprezado. Era comum que virasse o rosto para Jesus. Eu imagino Naamã olhando para o rio Jordão e falando: Ih, esse rio aí? Não, eu prefiro os outros. Até hoje, Jesus ele é desprezado. Entrega a vida para Jesus. Não, eu ainda tenho muito que viver ainda. Entrega hoje, Jesus ele está aqui, está te chamando, mergulha na presença dele. Não quero hoje não. Eu tenho coisas melhores para fazer. Só que quem não mergulha em Cristo não pode ser curado e nem salvo, amados. Porque somente Jesus, ele é aquele que nos sara e principalmente aquele que nos salva. Você quer um conselho hoje? Quer? Mergulhe. O rio de Deus está passando aqui neste lugar. Tem leproso aí? Se tiver, tem que mergulhar. Ah, pastor, não, eu sinceramente, eu não sou leproso assim, não. Mas você quer continuar sendo ignorante até quando? Deixa a água levar. Deixa Cristo levar. Até quando você quer continuar desse jeito? Tem coisas aí dentro da tua vida que tem anos que você tenta mudar e não consegue. Mas sabe por quê? Você está tentando resolver. Se você mergulhar hoje em Cristo, você pode se ajoelhar como o mais leproso possível, cheio de defeitos, cheio de lepra. A lepra pode estar te contaminando por inteiro, na tua mente, no teu coração. Mas quando você se levantar, você se levantará como um servo do Deus vivo, para a honra e glória do Senhor. Amém? Quem crê, diga eu creio. Então toda a igreja fique de pé. Louvado seja Deus. Põe a mão na altura do teu coração. Feche os seus olhos nesse momento. Amados, eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Porque Ele me conhece, Ele te conhece, Ele sabe quem somos. Eu quero fazer uma oração. E não é vergonha nenhuma, amados. Você querer ser uma pessoa melhor. Eu tenho tentado todos os dias ser uma pessoa melhor. Um melhor pastor, um melhor marido, um melhor pai, um melhor amigo. Mas eu sei que eu preciso mergulhar todo dia. Você precisa até o último dia da tua vida. Às vezes você vai estar caminhando, o pecado vai bater na sua porta, às vezes vai te sujar, você entra na presença de Deus, Ele te purifica com o sangue de Jesus. É assim. É todos os dias mergulhando. Mas eu não quero ser mais leproso. Eu não quero que os valores que Deus Ele me deu, que Ele te deu, seja colocado por terra por causa da imundícia dos nossos corações. Hoje Deus, Ele te chama. Sem você perceber, o rio ele está enchendo esse lugar.
Mas para você ser limpo, você precisa mergulhar. Você tem sido um bom filho? Uma boa filha? Você elogia a mãe de todo mundo. Aí chega de dentro de casa, entra leprosa. Lá de fora é uma bênção. Ah, eu queria ter uma filha assim, eu queria ter um filho assim. Dentro de casa é leprosa. Você tem sido um bom marido? Ou você tem sido um leproso dentro de casa? Um bom filho, um bom servo de Deus? É dentro de casa, mano. Deus, ele quer restaurar a sua vida e restaurar a tua casa hoje, de uma vez por todas. Mas o leproso tem que aparecer. Quem você é? Ou você está gostando disso? Você está gostando de chorar escondido? Você está feliz com isso? Hein, igreja? Você está feliz desse jeito? Servindo a Deus de qualquer maneira? O leproso tem que aparecer para ser curado. E para vir um leproso, as honrarias têm que ficar de lado. Você tem que descer. Descer do patamar que você se colocou. Que o teu emprego te colocou. Que a tua condição social te colocou. Que os elogios te colocaram. Porque na cabeça de Eliseu, quando falam Naamã, o general, o homem valoroso precisa ser curado porque ele tem lepra. Ele fala, um leproso precisa ser curado. Ele não quer nem saber quem é Naamã. É aquele homem rico, não quero saber. É um leproso que precisa mergulhar. Chega de achismo. Vai despindo desse achismo que você tem. Não está mudando a tua vida. Não está te fazendo bem. Não está te fazendo feliz. Hoje é dia de conserto, igreja. Para a tua casa, para o teu lar ser um lar abençoado de uma vez por todas. Não esse campo de batalha. Você sai da casa de Deus, maravilha. Chega em casa, meu Deus, que lugar terrível. Começa a mudança do lar quando o leproso aparece. Quando ele diz, eu quero ser limpo, eu necessito de ser limpo. Eu necessito, porque eu não posso pensar que eu estou bom demais. Eu não posso achar que eu estou bem demais. Eu não posso achar que eu estou fazendo coisas demais. E depois morrer leproso. As minhas ações do lado de fora muitas das vezes não vão dizer quem eu sou por dentro. Tem pessoas aqui que por fora riem, mas por dentro estão chorando. Por dentro está doendo. Estendem a mão para todo mundo, mas dentro está pedindo socorro. Deus, ele quer que você venha mergulhar. Mergulhar. É isso que Deus ele quer hoje. É isso que Deus ele quer. Ele quer que você seja não o craque do futebol, não. Ele quer que você seja o melhor servo que ele tem. Mas é só mergulhando. Pastor, eu preciso hoje. Porque eu mergulhei uma vez só. Me afastei da presença de Deus depois. Ou então mergulhei alguns anos da minha vida e parei de mergulhar. Eu preciso continuar mergulhando? Precisa, todos nós. Eu todo dia. E várias vezes ao dia. Porque eu não vou ser mais leproso.
Pastor, eu preciso, porque eu ainda estou muito falho com Deus. E eu quero que a minha casa seja um lar abençoado. Isso está interferindo na minha família. Isso está interferindo na minha volta. Eu chego dentro de casa, eu não consigo dormir. Mergulha hoje, que você vai chegar em casa e vai falar como Davi: em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Se você hoje, e não tem desse negócio, você não pode ligar, porque todo mundo aqui nessa igreja precisa mergulhar todos os dias, mas talvez você parou de mergulhar. E é por isso que o rio está aqui. Se você quer entregar a vida para Jesus, talvez você nunca entregou. Você entregou e tomou. Você entregou e depois falou: não, eu que vou cuidar da minha vida agora. Você tomou. Mergulha. Mergulha quantas vezes for necessário, mas não saia daqui leproso. Você que quer, que necessita ser limpo, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Mas venha mergulhar. Vem, porque o Senhor, Ele te chama. Deus está te chamando. Pastor, eu vim aqui hoje. Deus, Ele sabe das lutas, das dificuldades. Mas não volta para casa com esse coração aí, não. Não volta para casa desse jeito, não. Vem hoje. Vem mergulhar, Naamã. Você já está aqui. Você já está na presença de Deus. Você já está dentro da casa. Mas tem que se entregar. É você falar com Deus: Senhor, eu quero. Eu necessito de ser limpo. Eu necessito hoje. Eu necessito. É isso que você precisa hoje. Não volta para casa com esse coração sujo, não. Ô, minha irmã, Deus quer mudar a tua vida. Ele quer mudar tudo. Ele é o sabão do lavandeiro. Ele te deixa mais alvo do que a neve. Mergulha hoje. Ele te ama. Mergulha nas águas do amor de Deus hoje. É você quem tem que querer. É você quem tem que querer. É você quem tem que dizer: eu necessito de ser limpo. Não é vergonha querer ser uma pessoa melhor, não. Você já tentou de tudo e não deu certo. Você já tentou de toda forma. Outras religiões. Seixo no yoga. Terapia, tratamento. Já foi em 500 casados para sempre. E a briga está aí. É mergulhar. Até o leproso desaparecer. Para se levantar o homem de Deus. Você que está no teu lugar. Você está bem? Olha a ordem. Eu tomo o céu e a terra como testemunho. Que essa palavra é fiel e verdadeira e foi pregada para você. Em nome de Jesus. Desce do cavalo e vem mergulhar. Vem mergulhar nas águas do amor de Deus. Porque nós vivemos dias que talvez não dará mais tempo, não vai ter mais oportunidade, não vai ter mais rio. Louvado seja Deus. Você que está no teu lugar, você não precisa talvez mergulhar mais, mas você precisa se lavar, você já está perto do rio. Vocês que estão aqui diante do altar, eu não sei o que está sendo lepra na tua vida.
Talvez você olhe para si mesma e fala, poxa, eu podia ser uma mulher mais sábia. Senhor, essa falta de sabedoria está sendo uma lepra na minha vida, no meu casamento. Talvez você, meu irmão, está dizendo essa ignorância, esses pensamentos, esses desejos. Eu não sei qual que é, mas Deus sabe. Mergulhe e fala com Deus, Senhor, eu preciso ser limpo. Eu preciso ser sarado. Em nome de Jesus, que eu quero orar por todos vocês. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, meu Deus, eis-nos aqui, diante do rio do Senhor. E se o Senhor sondar as nossas vidas, Pai, o Senhor vai perceber que nós ainda estamos leprosos em algumas coisas. E nós não temos, meu Pai, receio de falar com o Senhor quem somos, porque o Senhor sonda até o foro íntimo do nosso coração. Aquele que não consegue assumir a sua lepra é porque ainda está coberto do orgulho, da soberba. Mas Deus, meu Pai, tem pessoas que sentiram a necessidade hoje de mergulhar, Pai. Porque essa casa ela tem que ser um lar abençoado. O nosso lar tem que ser um lar abençoado, porque nós servimos a um Deus abençoado. E nós não podemos ser, meu Pai, o entrave que está impedindo o teu agir. Por isso, meu Deus, nós necessitamos de ser limpos, Pai. Tanto esses, meu Deus, que estão mergulhando, quanto esses que estão com a água até na cintura. Mas nós necessitamos de Ti, ó Pai. Meu Deus, muda as nossas vidas, Senhor. Porque se não houver transformação, não adianta de nada. Se a água não for transformada em vinho, ela continuará sendo água suja. E não serve para nada, a não ser para contaminar os que estão dentro da casa. Então, meu Deus, eu te peço agora, purifica, Senhor. Purifica, Espírito Santo, porque é uma obra tua convencer esse homem do pecado, da justiça e do juízo. É a tua obra que convence ao homem pomposo a se ajoelhar. É a tua obra que coloca o homem que se acha valoroso de joelhos no chão. E a tua obra nos limpar e nos purificar. Então, meu Deus, eu te peço agora que esse rio comece a levar embora da vida dessa pessoa todo o mal que estava na vida dela. Nós não podemos viver de aparências, não. Quem vai entrar hoje em casa não vai ser mais o leproso, não vai ser mais a leprosa. Quem vai entrar é o homem e a mulher de Deus, e o Senhor vai na frente deles, Pai. Quando essa pessoa, meu Deus, ela pode ter se ajoelhado aqui, ou está orando como a pior pessoa. Ela pode estar se achando a pior criatura. Ela pode estar querendo até se matar por estar pensando nisso. Mas quando ela se levantar, meu Pai, meu Deus, ela se levantará por uma nova vida com o Senhor na frente, em nome de Jesus. Que assim seja feito, Pai. Amém. E graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor.